Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, dedicado, claro, a imortalizar grandes histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar o enredo de vida de uma exímia e grande mulher. Falo dela, a empresária Mariane Sattler, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Mariane, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra inenarrável e do tamanho da sua história poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gustavo. Obrigada, tá? Pelo carinho, pelo convite. Estou, assim, imensamente honrada também, tá bom? Eu que agradeço, e é sempre bom receber pessoas do seu Bom dia a todos. gabarito. Exatamente. Mari, para começar nosso bate-papo, nós sabemos que às vezes a gente vive de uma forma tão intensa que nos esquecemos em relação àquilo que aconteceu no ano passado na nossa vida, ou há 2, 3, 4, 5, 6 anos na nossa história de vida. E há 6 anos, o mundo todo viveu algo em comum, que foi o período da pandemia. E que foi algo nefasto para a sociedade. E nós sabemos o quanto que a pandemia deixou marcas na nossa história de vida. Sobretudo e principalmente, e infelizmente, claro, marcas negativas, mas dependendo do nicho profissional, até mesmo deixou marcas positivas em relação a algo que não tinha e que veio para poder ficar e foi benéfico. Enfim. Mas o ponto pacífico é que a pandemia foi algo trágico para as nossas vidas. E falar sobre a pandemia me remete a falar sobre os profissionais que cuidam da mente. Porque se a gente parar para pensar, pré-2020, nós falávamos da importância do psicólogo, dos médicos psiquiatras, de uma forma totalmente diferente da qual passamos a falar pós-2020 com o advento da pandemia. E hoje em dia nós estamos vendo aí como esses profissionais têm sido valorizados na sociedade no cômputo geral. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Mariane Sattler mentalmente falando neste ano de 2026? Então, boa pergunta. Eu acho que esse período que você, né, citou aí foi um ano, assim, desafiador, né? Para todo mundo, tanto profissionalmente quanto mentalmente. E eu sempre tive esse cuidado, né, de prestar atenção nisso, porque eu sempre acreditei que se a gente não estiver bem, a gente nada fica bem, né? Só que na pandemia veio também, eu como empreendedora, né, veio também oportunidades, veio desafios e veio oportunidades. E eu abracei nesse, né, me transformou. Foi nesse período, inclusive, que eu decidi que eu queria ser empreendedora, nesse período difícil, né? Que, assim, tive grandes perdas, precisei de procurar ajuda, com certeza. Acredito que muitos, né? E que bom que eu procurei, porque hoje eu sou uma pessoa feliz e, assim, realizada profissionalmente. Eu estou bem. Isso é muito bom ouvir e, sobretudo, falar com uma pessoa que teve na pandemia uma mudança de chave, uma virada de chave mesmo, profissionalmente ou na vida pessoal. E pensando naquilo que a pandemia foi para todo mundo e o que foi para a Mariane Sattler. No livro da sua história de vida, como está marcado ali o capítulo pandemia, Covid-19, na sua história de vida? Quais foram os grandes legados ou qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida, que hoje, Mari, em pleno 2026, dia 6 de agosto de 2026, você está praticando alguma ação com seus colaboradores, com seus familiares ou com amigos, que você só está fazendo isso hoje graças a algo que a pandemia deixou de aprendizado na sua vida? Foi um, assim, divisor de águas. Eu vou te falar bem a verdade. Ela tem terríveis lembranças, né? Que me marcaram e que vão me marcar para a vida toda. Só que, assim, todo mal, ele vira bem. Claro. Entende? Porque você não tem poder do que acontece com você, correto? Você só tem poder do que você consegue, de como você vai reagir ao que acontece com você. E foi nesse período que eu consegui ter consciência disso. Entende? Que eu falei assim, poxa, eu tô com tanto problema, né? Tem tanta coisa difícil acontecendo, e como que eu vou reagir a isso? E foi, assim, um período que a terapia com certeza me ajudou a ver. Falou assim, poxa, Maria, é com você, tá difícil. Mas tem oportunidade, tem gente ganhando dinheiro, tem gente sendo feliz também. Você pode ser essa pessoa. E foi quando eu decidi ser essa pessoa.
entende? E eu tenho muito cuidado com esse zelo com os meus amigos, de prestar atenção se eles estão bem, se eles estão sorrindo de verdade, né? Se eu posso apoiá-los, né, de alguma forma. Eu acho que eu tive essa sensibilidade. Eu já tinha, né? Sim. Mas eu acho que essa sensibilidade cresceu muito mais nesse período. Eu costumo falar que mar calmo, né? Não faz bom marinheiro. Então, eu acho que foi nessa tempestade que eu consegui... Eu tenho um primo meu que fala que eu sou uma fênix, né? Ele até já esteve aqui. Mas é verdade, eu renasci das cinzas. E hoje eu tô muito bem, eu tô, assim, confiante. E assim, sabe quando aquela pessoa que fala que quando vem um desafio, quando vem um problema, eu já não tô... Eu não estremeço, eu não me apavoro. Eu tô bem, eu tô tranquila, eu sei que eu vou dar conta para resolver. Eu só peço a Deus para que eu tenha, né? Continue tendo saúde, tanto física quanto mental, que a minha família também tenha. Porque se a gente tiver, a gente dá conta do restante. Amém, com certeza. Como era a Mariane Sattler nos tempos de escola? Então, começou com então. Até o primeiro ano, estudiosa. É ao contrário, achei que você ia falar ao contrário, mas eu entendi. Não, até o primeiro ano fui estudiosa, eu tive boas notas. Eu lembro que a gente, na escola, eu tive, assim, a Tranquilino Dias Brito, que foi a escola que eu estudei por muito tempo, que eu tenho muito carinho por ela, inclusive. Tínhamos excelentes professores. E eles faziam um trabalho de colocar os muros, tipo assim, colocar o nome das pessoas que tinham as maiores notas nos murais. Eu lembro que eu estava sempre lá. Eu tive uma fase difícil no ensino médio, quando começou no ensino médio, quando eu perdi meu pai. Meu pai faleceu. E aí eu comecei a dar um trabalhinho, assim. E pensando no tempo de escola, Mari, nós sabemos que ele é um tempo muito nostálgico por inúmeras razões. Boas e ruins, como você, por exemplo, tem memórias boas, mas tem uma memória ruim que foi justamente no período escolar que você perdeu a sua maior referência masculina. E nós sabemos que isso faz parte da vida de todos nós. Mas para a gente poder se ater um pouco a situações e a memórias positivas, e justamente pegando esse período tão gostoso e tão nostálgico da nossa história de vida, qual é o tipo de lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente à escola que você estudou, ou a uma das escolas que você estudou, que independentemente do dia, do horário, do que você possa estar fazendo na sua vida, pode estar triste, mas você passou em frente a uma das escolas que você estudou, ou a escola, passou em frente à escola, veio essa lembrança positiva na hora. Olha, os festivais de música. Cantava? Cantava, dançava, adorava. E assim, era bacana, a gente fazia teatro também. Eu sempre fui muito envolvida com isso, né? Então, são boas lembranças que eu tenho. Eu acho que a minha época de escola, eu tenho só lembranças boas. Eu tenho as difíceis, né? Mas, assim, hoje eu entendo elas de tiro de letra. Tem um tópico na sua vida que é muito marcante e impactante e que eu imagino que tenha sido também importante para você se tornar a mulher que você se tornou nos tempos atuais. Esbelta, imponente, que é dona do próprio tempo e da própria vida, através da sua empresa. Que é o fato de que você ainda é muito nova, mas quando você era ainda mais nova, você sempre teve que conviver com desafios e sempre teve que trabalhar. E às vezes, quem te vê hoje na posição que você se encontra, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, mediante aquilo que a sua empresa te permite fazer na sua vida pessoal, não imagina o que você teve que passar e o quanto que você teve que lutar para chegar nos tempos atuais. Mari, antes de a gente poder entrar nos tempos atuais com a empresa de energia solar, o quanto que foi importante esse processo que você passou desde os primórdios da sua vida até chegar nos tempos atuais? Olha, foi tudo. Foi assim, com certeza, eu tenho a minha filha que hoje é sempre foi e sempre vai ser a minha maior força, né? Mas, enfim, eu acho que eu nunca desisti, né, Gustavo? Eu sempre acordei todos os dias e... Você pode fazer a pergunta de novo? Desculpa. O quanto que esse período que você teve de trabalhar muito, de enfrentar desafios, te auxiliou a fazer com que você possa ser a mulher que você é hoje? Então, mudou totalmente. Eu peguei o exemplo da minha filha, né? Que realmente é a minha força. Mas eu fiquei muito mais forte, mais resiliente. Não é qualquer tapinha que me derruba.
Não é qualquer palavra maldita que vai me desanimar, sabe? Eu acho que realmente forte. Eu lembro quando eu era mais jovem, quando coisas difíceis aconteciam comigo, sabe? Era tão mais difícil, parece que ela era tão mais dolorido, Sim. entende? A gente vai criando uma certa resistência, verdade seja dita. Então, para mim, foi muito importante, porque me trouxe aonde eu estou, me transformou na mulher forte que eu sou e corajosa, né? Porque isso te dá coragem também. Você vai caindo e levantando, caindo e levantando. Quando você vê, você fala assim, poxa, eu dou conta de levantar todas as vezes e começa a cair menos também. Sim. Um dia, ou durante vários dias da sua vida, você teve, como o pessoal costuma dizer, você teve que bater ponto. E chegou um momento, que você passou a ser dona da própria empresa. Quando deu esse start da Mariane Sattler funcionária para Mariane Sattler empreendedora? Olha, te falar a verdade, que não tem tanto tempo assim, deve ter uns 2 anos. E olha que que a minha empresa já tem 5 anos, Sim. né? Mas há uns 2 anos que eu realmente pude ser dona do meu tempo, entende? Ser a pessoa que lidera realmente, né? E o que te moveu e o que te impactou para se tornar empresário? Porque todo mundo que é empresário sabe que empreender, principalmente no Brasil, não é fácil. Nossa! Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que todos os empreendedores que eu conheço, e hoje estou tendo a honra de poder te conhecer, dá para ver nos seus olhos o quanto que você é apaixonado em fazer o que você faz. Por que empreender te encantou? Realmente, o empreendedorismo me encanta. E eu acho que dá certo comigo. Eu acho que por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei... E eu fui mãe com 18 anos de idade. E perdi meu pai com 13 anos de idade. E ser jovem, uma mulher, você já toma pancada, assim, né? Você não tem uma pessoa que tá, por exemplo... Eu perdi meu pai, eu não tinha um super protetor ali. Sim. Então, era um alvo mais fácil, correto? Eu me sentia dessa forma. E aí, quando eu tive a minha filha... Eu tive que dar minha cara a tapa. Eu falei assim, poxa, eu quero vencer na vida para que minha filha vença na vida também. Entende? Eu não quero que ela passe pelo que eu passei, pelas dificuldades que eu passei. Então, assim, eu já pensei... E quando eu pensei em desistir, eu falei, tá difícil, Deus, eu não tô aguentando mais. Eu lembro uma vez que eu bati o carro, saindo do aniversário de um primo meu, e tava tão difícil na época, eu tava sofrendo assédio no banco, sabe? Tava difícil mesmo. E aí eu bati o carro no poste. Ai, eu lembro que eu virei assim do lado. Tava dormindo, aí a minha filha, eu com vontade de desistir, falei assim, vou fazer outra coisa, né? Sei lá, sei o que a gente pensa. Sim. Aí ela me olhou, ei mamãe, bom dia, com um sorriso, sabe, enorme no rosto. E aí eu falei, não posso desistir, eu tenho que dar conta, eu consigo. Porque a gente, por ser forte, as pessoas acham que a gente não tem momentos difíceis, não tem crises. E nós temos. E tem dias que é muito difícil, realmente. Sim. Entende? Mas essa vontade de vencer na vida, essa vontade de crescer e de dar uma vida melhor para minha filha, ela sempre me motivou muito. Porque eu fui uma pessoa sofrida, né? Tudo foi muito difícil. E eu queria passar. Eu queria que fosse diferente para ela. Entende? Claro que eu tenho vários sonhos, sou mulher sonhadora. Sim. Mas, assim, nos dias difíceis mesmo, o que me motivou a não perder o meu objetivo, a não perder o meu foco, a fazer o meu trabalho de formiguinha ali todos os dias, com esperança que um dia essa árvore ia crescer, ia dar fruto, ia me dar sombra, Sim. Foi a minha filha, com certeza. Falar sobre energia solar nos tempos atuais é algo totalmente comum, diferentemente do que já fora outrora. Eu me recordo que há 15, 20 anos, quando eu ainda era criança, entrando na pré-adolescência e adolescência, energia solar era algo inimaginável. Energia para nós leigos era só energia mesmo que a gente já estava habituado e acostumado a ter em casa e a ver na casa das outras pessoas. Mas em pleno 2026, já há algum tempinho, né, mas falando do ano que nós estamos, falar sobre saúde, falar sobre energia solar é algo totalmente comum. É comum você ver várias empresas que trabalham com esse nicho. E eu queria saber de você, primeiramente, antes de a gente poder tratar sobre energia solar propriamente dita, o que te fez migrar
para esse ramo que hoje vive um momento tão importante e especial? Eu tive a oportunidade de ter esse contato com a energia solar. Na época, eu estava ainda dentro da associação comercial. Uma irmã minha comentou comigo e falou. E eu, já nesse período, né, já querendo empreender, né, já querendo ser dono do meu negócio. E tinha oportunidades lá acontecendo. E aí, assim, eu sempre... Com essa irmã minha mesmo, eu lembro que eu comentei com ela que eu falei assim, poxa, eu queria fazer algo que ajudasse a vida das pessoas. Eu queria ajudar as pessoas. Correto? E aí eu vi na energia solar, né, uma forma de ajudar as pessoas, de ajudar o meio ambiente, sabe? E de lucrar com isso. Correto? Sim. E na época, assim, eu achei que era muito a minha cara. E quando eu lembro que eu coloquei todos os pontos positivos, falei assim, por que energia solar? Quando eu fui comprar, por exemplo, a minha primeira franquia, que eu comecei com a franquia. Sim. Eu coloquei todos os pontos e eu falei assim, poxa, isso aqui tem tudo que eu acredito. Isso vai me realizar como ser humano também. E aí foi quando eu falei, não, é isso mesmo. Aí eu falei, vai ser difícil, eu sei, porque querendo ou não é comum uma mulher nesse mercado, né? Eu sei que vai ser desafiador, mas tudo na minha vida foi desafiador mesmo. E eu acreditei no negócio. Eu estudei, fiz as continhas, olhei tudo direitinho como eu poderia fazer, fiz um plano. Eu falei, é difícil, mas é possível. Eu vou encarar. E foi isso. E por que a energia solar ganhou esse aspecto grandioso na sociedade, onde é muito comum você ir em várias casas do mesmo bairro e ver ali uma família que tem a energia solar dentro da casa? Meu amigo, quem faz energia solar não arrepende. Entende? É um investimento inteligente. É o dinheiro que você coloca e ele volta para o seu bolso de forma integral e depois você só tem lucro. Então, é como a pessoa pensar, poxa, eu vou pagar, sei lá, 500, 600, R$1.000 de energia todo mês. Esse dinheiro, ele nunca vai voltar para mim se eu pagar para a CEMIG ou para qualquer outra concessionária. Agora, se eu investir em energia solar, eu como diria o outro, né, a médio prazo, esse dinheiro vai estar sobrando no meu orçamento todo mês. Quanta coisa que você poderia fazer com esse dinheiro? Entende? Sim. Se for para guardar, que seja. Entendeu? Vai para investir, vai melhorar a qualidade de vida. Valoriza o imóvel. Protege contra futuras infrações energéticas. Porque, assim, hoje em dia, a maioria da eletricidade ela ainda é elétrica, né, precisa de água. Então, se tudo aumentar, você ser dono da sua energia, e cada vez vai melhorar mais ainda, porque vai aumentar essa demanda, na verdade. Cada dia a gente fica mais automatizado, mais elétrico, são carros, não são? Né, você vai olhar nos seus eletrodomésticos, tudo precisa, entende? Então, é qualidade de vida sua que melhora, entendeu? É um dinheiro que você investe, retorna para o seu bolso. É economia, é lucro, é dinheiro. E pensando justamente nesse momento em que a energia solar vive no Brasil, e vamos ser até aqui Governador Valadares e região, onde há a existência de inúmeras empresas que trabalham nesse ramo, que trabalham nesse nicho. E dentro desse conglomerado de várias empresas, tem a AMS. Qual que é a grande característica que, na sua visão, faz com que a sua empresa seja vista como uma das referências nesse mercado que vive um momento de alta concorrência? Porque nós vendemos confiança. Entende? Porque energia solar não acaba só quando termina a instalação. Entende? A gente tem eu como mulher empreendedora principalmente, eu quero colocar o que não dê problema, Sim. que não dê problema, porque assim, me desgasta muito. Claro. Né? Querendo ou não, são muitos homens e eu não estou dizendo, gente, não me entenda mal, tá? Claro, fica à vontade. Mas assim, para mim, eu consegui pesquisar e ver que para mim funciona dessa forma. Funciona como? Vendendo o quê? Primeiro que eu trabalho com vendas já tem o quê? Sei lá, 15 anos ou mais. Vender é servir, correto? E para você servir, você tem que servir bem, entende? Então, não é só vender, é fazer um bom pós-venda, é ter, assim, palavra com o que você tá, sabe? Eu costumo falar o seguinte, você se importa com a sua imagem? Eu importo com a imagem da minha empresa. Sim. Correto? Então, a gente trabalha para quê? A gente trabalha realmente para que o cliente confie na gente, para deixar o cliente feliz, para eu, sei lá, mandar mensagem daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, fulano, e aí, tudo bem?
Você está feliz comigo? Você está feliz com o trabalho da minha empresa? E essa pessoa, Mari, estou feliz, eu indico. Eu tenho lá, por exemplo, a MS, e a gente vende isso, tá? Eu não sou uma pessoa... claro que o lucro é importante, Claro. mas o preço, para mim, nunca foi o mais importante. A gente tem lá, na MS, se você colocar no Google, a gente não tem uma avaliação ruim. Uau. A gente tem todas as estrelinhas e a gente faz esse trabalho de formiguinha, entende? De ouvir o cliente e saber se ele está realmente satisfeito. A gente se importa com a experiência do cliente, entendeu? No início da contratação, desde que assinou o contrato, né? Do período ali de instalação e até depois. Porque é um casamento, querendo ou não. Vai durar aí no mínimo 25 anos. Sim. Então, a gente realmente se preocupa com um relacionamento duradouro do cliente. Na MS, o cliente é o centro. O centro de tudo é o cliente. E pensando na energia solar em termos práticos, fingindo aqui que eu estou sentado na sua mesa, tentando negociar e querendo colocar a energia solar na minha casa. Por que eu devo colocar energia solar na minha casa hoje? Por que você... Eu te devolvo a pergunta. Por que você vai jogar dinheiro fora todo mês se você pode ter energia solar na sua casa? Entende? A energia solar, para quem... Assim, eu entendo, e hoje a gente já mudou muito isso. Para a pessoa não fazer, é só se ela não tiver realmente o investimento. Mas hoje... Tem como a gente, inclusive, esse semestre agora, a gente está trabalhando, né? Esse novo financiamento que tem parcelas estendidas, correto? Então, são taxas extremamente competitivas, que é tipo um contrato de comodato. Sim. Entende? Porque, assim, Gustavo, não tem por que a pessoa não fazer. Ela vai financiar, por exemplo, o valor que ela paga de conta de energia, entendeu? Se ela financiar e colocar parcelas que cabem dentro do seu bolso... Depois esse financiamento vai acabar, ela já ia estar pagando a conta de energia de qualquer forma, ela já ia ter essa despesa mesmo, mas Sim. o financiamento vai acabar, correto? E aí esse dinheiro vai sobrar todo mês. Então, a economia paga o financiamento e ainda te dá um lucro por muitos e muitos anos, entende? Então, assim, não tem por que não fazer, correto? Quem é a Mariane Sattler empreendedora? Olha, a Mariane Sattler empreendedora... Você tem cara de intensa, viu? Intensa. Brava. Correta. Eu acho que quando a gente... Eu gosto de ser muito correta com as coisas. E geralmente, quando a gente é correto, a gente gosta que as pessoas sejam corretas com a gente. Exato. Também. E aí, por eu ser correta, eu me sinto no direito de falar, olha, eu não gostei, não tá bacana. Mas a Mariane, empreendedora, ela é sonhadora, sabe? E eu acho que eu sou corajosa. Assim... Uma pessoa de confiança, eu acho que me definiria, entende? Porque eu prefiro perder um negócio, sabe? Do que fazer algo que vai deixar uma pessoa insatisfeita ou que vai me trazer, sei lá, um nome... Vai me trazer algum feedback ruim de mim, entende? Então, acho que a Mariana é isso. Mas intensa também. Eu já ouvi de alguns empresários, inclusive... pessoas que moram e possuem empresas aqui em Governador Valadares, só em Valadares, que o banco é uma grande escola para um futuro empreendedor. E você já trabalhou em banco. Você é formado em administração e já há algum tempo tem uma empresa que move uma quantia financeira muito positiva e alta mediante ao investimento que você sempre coloca, né? Sempre colocou e aquilo que você também tem de retorno em relação à sua alta demanda, graças a Deus, claro, de clientes. Pelo fato de você ter trabalhado já em banco, serviu como uma espécie de aprendizado? Ter ali, não sei, e você pode ficar à vontade para poder falar em qual setor você atuava, mas trabalhar em banco realmente é uma escola para quem no futuro acaba empreendendo? Olha, com certeza. Entende? Com certeza. Eu fiz, inclusive, a prova da Ambima, CPA 10 e tudo, né? Então, eu realmente estudei bastante nessa área. E eu não acho que só para o empreendedor, tá? Eu, inclusive, quando trabalhei na prefeitura, a gente trouxe, juntamente com o Sebrae, para as escolas municipais, a matéria de empreendedorismo. Que legal. Sabe? Porque, realmente, senão você fica refém dos bancos, né? E, assim, inclusive, a minha empresa hoje também é correspondente do Banco BDMG, tá? Que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que ele é um banco que foi exclusivamente criado para estar ajudando, né, fomentando a economia aí dos micro e pequenos empresários. E, assim, com certeza, mudou a minha visão completamente para investimento, né?
Para tudo. Com certeza, foi assim, um divisor de águas para mim. Tanto o Banco Itaú, quanto o Banco BDMG. E hoje, né, a gente também trabalha com o Belcred. Dentro de um mercado altamente concorrido, existe ali a necessidade da empresa, independentemente do nicho, tá, Mari? Se posicionar e de criar uma identidade própria, não só no layout da marca, não só nas cores da marca, mas uma identidade mesmo onde as pessoas possam, de fato, se identificarem em relação com aquilo que elas estão vendo e aonde elas vão para poder efetuar compras e adotar esse serviço. Qual é a grande identidade da sua empresa que, no caso, serve como uma espécie de posicionamento que você quer justamente passar para os clientes ou para futuros clientes? Confiança, tá? Qualidade e passar para os meus clientes tranquilidade, entende? Eles saberem que estão investindo o seu dinheiro de forma segura, com uma pessoa que realmente importa com a opinião deles, com uma pessoa que realmente quer que eles fiquem, que eles tenham uma experiência boa, positiva, entende? Porque a minha intenção é o seguinte, eu vou te perguntar, Gustavo, qual nota você dá para minha empresa? Se você me der uma nota menor que 8, eu vou ficar muito chateada. Entende? Sim. Então, eu quero um 10. Claro. Então, para isso, a MS, a gente vende isso. Essa confiança, essa qualidade, a gente é muito criterioso até para comprar equipamentos. A gente tem esse padrão, né? Porque se dá problema, a gente quer resolver rapidinho. Então, é isso. Eu acho que é isso mesmo. Quando você passa confiança para o cliente, ele faz o investimento, ele fica mais feliz, ele fica mais tranquilo, sabendo que ele está em boas mãos, sabendo que ele não vai ter um problema futuro, que ele está investindo e o resultado vai chegar. Porque energia solar é resultado, né? Se ele investir e não tiver resultado, não tem... tiver problema. Exato. Não tem muita... Aí ele vai ficar frustrado. Todas as vezes que eu converso com alguma empreendedora, e hoje tem sido o seu caso, eu vejo na sua imagem uma imponência muito grande. E aí, como eu disse anteriormente, isso acontece muito em todas... Isso já aconteceu, obviamente, perdão, em todas as vezes que eu conversei com uma empreendedora, ou seja, uma mulher que empreende, em vários nichos diferentes das quais eu já tive contato. Por que eu tenho essa visão de vocês, mulheres que empreendem, passarem essa imagem de independência, de imponência e de que não precisam de ninguém para poder sonharem os seus sonhos? Olha, eu não sei, assim, as outras pessoas, né? Eu agradeço, eu vejo isso como um elogio, tá? Claro. Obrigada. Mas eu acho que eu nem sempre fui assim. Eu acho que a vida nos fez... porque para mulher, eu não tô falando... Por favor, não tô falando de feminismo nem nada disso, não. Mas para mulher, realmente, conquistar o poder, sabe? Conquistar, se posicionar, entende? É mais dolorido. É mais difícil. E eu acho que a gente, por sofrer isso desde sempre, talvez a gente crie essa força, né? Esse poder que você às vezes vê, né? Pode ser por isso, né? Acredito que tem vários outros motivos, mas, sim, assim, o que eu me lembro, assim, que eu falo assim, poxa, postura, Mari, você não, né? Foi de tanto tomar pancada. O que você mais aprendeu justamente nos primórdios da sua vida, onde as coisas não eram tão fáceis? Não que hoje sejam fáceis, mas imagino eu que na sua fase de infância, pré-adolescência, adolescência, aconteceram e vários desafios se inseriram na sua história de vida do que hoje, pelo fato do sucesso da sua empresa e do seu sucesso enquanto mulher. Na fase ruim, entre aspas, da sua vida, comparado com o que você vive nos tempos atuais, qual foi o grande aprendizado que você teve nesse momento e que você carrega consigo e carregará consigo para o resto da sua vida aqui na Terra? Olha, eu, assim, lembro muito do meu pai. Meu pai sempre me falou para ser uma pessoa honesta, entende? E sempre falou para eu trabalhar e... Eu acho que é isso, assim. Foi uma coisa que eu cresci com isso. Né? Mari, seja uma boa pessoa, seja uma pessoa esforçada,
né? E que as coisas... o mundo não é fácil, ele é difícil. Mas permaneça, seja honesta, que as pessoas um dia vão ver. E isso vai te trazer bons frutos. Ser mãe muito nova, como isso fez você mudar de vida no sentido de... Imagino que a maternidade transforma a vida de uma mulher. E também, né, a paternidade para um pai, obviamente. Para os homens, melhor dizendo. Perdão. Mas o quanto que ser mãe te transformou? Nossa, eu acho que eu não consigo nem mensurar. Não conseguiria nem mensurar de todo o meu coração. Eu acho que eu nem lembro mais como é a minha vida sem a Sofia. E transforma a gente de forma muito positiva. Deixa a gente muito mais forte. A gente fica com... né, tem mais medo de morrer, digamos assim. Olha, a Sofia, com certeza, ela é grande parte do meu sucesso. E eu acho que Deus me deu ela de presente, porque talvez na idade que eu tinha, da forma que, às vezes, a vida era apresentada para mim, talvez eu teria tomado caminhos diferentes, sabe? E eu acho que Deus colocou ela na minha vida porque Ele sabia que eu precisava dela. E eu precisava mesmo. Por quê? Olha, eu te falei que eu não tive a vida muito de família humilde, né? Minha vida não foi tão fácil assim. Sim. E aí, assim, às vezes a gente chega em certa idade e a gente fica um pouco deslumbrado, né? Com certas facilidades. E se a gente não tiver uma estrutura familiar forte, uma pessoa bacana na vida da gente, como a minha filha, como tem minha mãe, né? A gente acaba correndo o risco de se deslumbrar e se perder. E a Sofia não deixou eu me perder. Não perder a minha essência, as minhas raízes, a minha família, entendeu? Não deixou eu esquecer do que eu acredito, do que eu... Sabe? Falei assim, poxa, eu tenho todos os dias... Eu tinha que trabalhar e eu tinha que pensar o seguinte, eu tenho que vencer todos os dias da minha vida, porque eu tenho alguém por mim. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo empreendedora? Olha, eu acho que eu me realizei como pessoa. Entende? Acho que foi para mim o maior sonho que poderia realizar saber, sabe? Saber que a minha filha tem orgulho de mim, fala, minha mãe é uma empresária, minha mãe ela, né, conseguiu vencer na vida, ela está vencendo na vida. Isso para mim é o meu maior presente, porque a gente quer muito saber, quer muito que os filhos da gente tenham orgulho da gente, né? Que a família da gente tenha orgulho da gente, que a gente tenha orgulho da gente. E assim, hoje eu tenho orgulho de mim, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. E superei, acho que superação, né? Acho que porque seria a palavra. Isso para meu maior sonho, assim. É o sonho que eu estou vivendo, inclusive. Em contrapartida, qual é o grande sonho que você almeja realizar e que, com certeza, pela sua capacidade, você realizará? Então, hoje o meu grande sonho é profissional, né? Como eu até comentei com você quando eu cheguei aqui, a gente tem a ambição de abrir outras 2 filiais. Sim. E, assim, eu quero que a gente trabalha para que a MS seja referência em inovação, entende? Como é que dizer? Em energias renováveis. Sim. Entende? A gente, agora, se Deus quiser, a gente está começando a rodar já o híbrido, né? Que uma marca que eu nunca quis trabalhar, porque eu sou muito pé no chão, sabe? E aí, agora, uma marca que a tabela é toda, lançou esse híbrido, então a gente vai fazer esse lançamento também. Vai fazer os lançamentos de carregadores elétricos. E a gente está trabalhando essa parte de financiamento, está flexibilizando para poder chegar realmente para todo cliente, sabe? Para o cliente que não quer descapitalizar, para o cliente que quer investir, entendeu? Para o cliente que às vezes não tem o dinheiro para investir, mas ele tem como parcelar e pagar aquilo ali. E é isso, a gente se tornar referência. Entende? Uma empresa de confiança, qualidade, que ela, né, em relação à inovação e em energias renováveis, que nós sejamos realmente referência no mercado. Mari, nós sabemos que a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze tem capítulos que, na nossa vida enquanto ser humano, acaba sendo único, né? E esses capítulos acabam sendo únicos na nossa história de vida, por inúmeras razões.
E assim como as páginas, no livro da nossa história de vida, nós temos capítulos bons e capítulos ruins. Mais ou menos. Exatamente. E eu me arrisco a dizer que nós temos até mais capítulos tristes e ruins do que bons, porque é a vida de todo mundo. E por isso, talvez, que a gente comemora tanto as nossas vitórias. Porque nós sabemos o peso das derrotas e o quão difícil e doloroso é perder. Mas também sabemos o sabor da vitória que vem logo após uma derrota. Isso é maravilhoso. E as vitórias na nossa história de vida, elas podem vir de diferentes formas, né? Na vida pessoal, na vida profissional. E os dias ruins, os capítulos tristes, também podem vir através de formas totalmente antagônicas. Eu sempre faço essa indagação para todos que sentam onde você está, quando eu não sei a página mais triste da vida de quem se encontra onde você se encontra neste momento. Mas, durante o nosso bate-papo, você já deixou claro que, infelizmente, muito nova, você perdeu seu pai, que era a maior referência masculina da sua história de vida, e imagino que será para o resto dos seus dias aqui na Terra. E por que eu estou entrando nesse tópico? Eu também perdi meu pai muito novo. Imagino que um pouquinho mais velho do que você. Mas eu sei a falta que isso faz e o quanto que é doloroso carregar esse luto. Principalmente agora que está chegando o domingo, Dia dos Pais. Quem foi o pai da Mariane Sattler para Mariane Sattler? Meu pai, assim, para mim foi um príncipe. Uma pessoa amorosa, carinhosa, referência para mim, né, muito trabalhador, sabe? Ele tinha um salão de cabeleireiro dele e também trabalhava na prefeitura. Legal. E era ele era um bom pai de família, né? Não deixava, para mim, assim, até quando meu pai estava vivo, estava tudo perfeito. Depois que a gente começa a ver realmente as maldades alheias, né? Porque os pais da gente não deixa que chegue muita coisa, protege, cuida. Então, assim, meu pai é uma saudade eterna, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e orgulho de ser filha. Qual foi, quando foi e como foi a sua última conversa que você teve com ele? Meu pai, ele ficou doente, né, nos últimos dias nos últimos anos de vida, né? Mas a gente estava no posto de saúde e aí ele estava saindo e a gente não tinha hábito. Eu sempre pedi benção, meus avós, benção avô, benção avó e tal. Não tinha essa coisa de pedir pro meu pai, né? Sim. E aí eu lembro que meu pai começou a passar mal e aí ele começou a reclamar com o médico, falando assim, poxa, pois eu nem terminei de criar, pra você ver a Marianinha, no caso, que ela me chamava. Né? Nem terminei de criar ainda, e não sei o que tem, e tal. E chateado que ele tava, parecia que ele tava sentindo que não ia voltar, né? E aí ele foi, quando ele saiu, ele entrou no carro, foi a última vez que eu vi ele, vivo, né? Ele falou assim, minha filha, dá benção pro seu pai? Aí eu falei, benção, pai. E ele falou assim, papai te ama, e deu um beijinho no rosto, e foi embora. E morreu depois. Se ao invés dessa pessoa que vos fala estivesse o seu pai agora na sua frente, o que você falaria pra ele? Eu acho que o primeiro eu nem falaria, eu só abraçaria. Falaria que eu amo ele e que ele fez muita falta. Acho que isso. Em contrapartida, qual é a página mais bonita da sua vida? Acho que o nascimento da minha filha. Assim, apesar de assustador, apavorada que eu estava, eu lembro que foi, assim, uma sensação muito louca. Eu não consigo te explicar, entende? Ela nasceu e nasceu uma coisa... Quando ela saiu da minha barriga, tipo, nasceu algo junto com ela. Saiu uma coisa junto com ela, entende? Eu chorava, e a única coisa que eu queria, que eu perguntei, falei assim, ela é perfeita? Entende? E eu acho que também, eu tive outros momentos importantes na minha vida que me marcaram, mas assim, primeiro da minha filha, eu acho que quando eu passei depois, na pandemia, né, porque eu vivi muitas coisas difíceis na pandemia, como eu te falei, e aí depois eu fui pegar um prêmio de melhor atendimento, né,
que foi um prêmio nacional, inclusive, que o Sebrae pagou para eu ir lá em Brasília receber. Eu lembro que eu fiquei muito feliz com isso também. Quando eu me tornei vice-presidente da Associação Comercial, também fiquei muito feliz. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas simples, então não sei te dizer assim, te pontuar grandes coisas que me deixam muito feliz. Mas, por exemplo, coisa que me deixa muito feliz, estar com minha família me deixa muito feliz, ver minha mãe feliz, ver minhas irmãs felizes, estar com elas. Isso são coisas que me deixam muito realizada, de todo o meu coração. Quem é a Silvia Sattler para a Mariane Sattler? A Silvinha, minha mãe é tudo. Ela é abaixo, tipo, da minha filha, que é minha força, ela é meu porto seguro. Não preciso falar nada, tá? Só ir lá, tomar meu cafezinho com ela. Ela precisa ficar caladinha, já deixa o coração alegre. Eu sou uma pessoa muito família, Gustavo. Dou muito valor em estar perto eu acho que eu nunca quis, eu até conheço o exterior e tudo, mas eu nunca quis ir embora realmente por medo de ficar longe da família, talvez. Sou muito apegada, principalmente com a minha mãe, porque depois, né, que meu pai se foi, ela que ficou ali como meu porto seguro, que a gente precisa de ter né, Gustavo? Claro. Sei como é que é, passei por isso, estou passando e sei como é que quando um fica, acaba sendo e foi muito difícil para minha mãe também. Então, assim, foi bem difícil para ela. Toda a perda do meu pai foi difícil para minha família. Eu acho que eu fui a mais forte, assim, por incrível que pareça. Que bom. Apesar da mais jovem. Exatamente. E que essa fortaleza, imagino eu, se estendeu não só para a sua vida pessoal, mas, sobretudo, para a sua vida profissional. Mari, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-las com uma palavra. Você fala muito, então você dá um jeito de falar uma palavra. Falei de novo, eu quero ter TH, ficou alto aqui. Fala de novo, por favor. É o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las com uma palavra. Tá. Por isso que é o jogo da palavra, ou seja, não das palavras, é uma palavra. Uma palavra. Vida. Filha. Deus. Tudo. Sofia. Tudo. Amor. Família. Família. Amor. Governador Valadares. Trabalho. Energia solar. Futuro. Mariane Sattler. Fé. Irmãs. Tudo. Um restaurante em Valadares. Do seu agrado, claro. O que eu mais frequento hoje, mais frequentei, né? É o Balaio de Manga. Por que não frequenta mais? É maravilhoso lá. Eu tenho mais pouco, mas é o meu preferido. Um barzinho de Valadares. Ai, gente, eu ia muito lá. Fica... Bar do Frente. Casa Bonita. Ela é chique. Das minhas amigas. Eu ia muito com elas lá. Defina a sua vida com uma palavra. Perseverança. Defina a sua história de vida com uma frase. Fé em Deus. Mari, essa entrevista aqui, ela é eterna. Daqui a 10, 15 anos, alguma pessoa pode ir lá querer ver quem é a Mariane Sattler. E nós sabemos que nós não somos eternos. Somos passageiros aqui na Terra. Como você quer ser lembrada neste plano? Olha, eu quero ser lembrada por uma mulher que nunca baixou a cabeça diante as dificuldades. Eu quero ser lembrada como uma boa mãe, como uma boa pessoa, como uma pessoa honesta, como uma pessoa forte, que correu atrás dos seus sonhos e que tentou inspirar pessoas, né, com a minha experiência de vida. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. Por quê? Pelo convite, por ter a oportunidade de falar um pouco de mim, da minha empresa, por ter os teus olhos sobre mim, eu fiquei lisonjeada. Isso, para mim, é gratificante, realmente. É transformador. Faz parte do meu sonho. Uau! Obrigado e fico muito feliz por ter me concedido a honra de ter me dado a oportunidade de eternizar a sua maravilhosa história de vida. E aqui é sempre com esse intuito, né? Porque às vezes, como nós falamos anteriormente,
quem te vê hoje não imagina quem foi a Mariane Sattler de 10, 15 anos atrás. E às vezes não sabe o quanto que você teve que batalhar para chegar e ter a vida que você possui nos tempos atuais. Parabéns por ser quem tu és, sucesso e obrigado mais uma vez. Gustavo, eu que agradeço novamente, imensamente pelo convite, pelo carinho, pela lembrança. E assim, eu desejo tudo em dobro pra você. Pra nós. E obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Mari, que abrilhantou e embelezou mais um episódio do Histórias e Memórias nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, que volta amanhã com mais um episódio do Histórias e Memórias, do seu podcast de Governador Valadares. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.